Bom, agora nós vamos falar dos estados físicos, tá? Os estados físicos que você precisa conhecer são basicamente três estados físicos. A matéria se encontra basicamente em três estados físicos aqui na Terra. Bom, você já conhece esses estados físicos? A gente sabe que os estados físicos são os estados sólido, os estados sólido primeiro, depois o estado líquido e por último o estado gasoso. Cada um desses estados tem características próprias. A gente tem que saber quais são elas, conhecer elas e saber explicá-las. Por exemplo, no estado sólido, a forma e o volume são definidos. Quando eu olho para um sólido, eu olho para a forma dele, ela é bem clara. E o volume dele é fixo, é bem definido. Tudo bem? Já no estado líquido, o volume normalmente é definido, mas a forma é variável. Quando você olha para a água que está dentro de um copo, qual que é a forma que ela assume? A forma do copo. Quando você olha para a água que está dentro de uma bacia, qual a forma que esse líquido assume? A forma da bacia. Então a forma vai ser variável, a forma vai ser de acordo com a forma do recipiente. E o último e terceiro estado físico, que é o estado gasoso, já é um pouco diferente. Tanto a forma quanto o volume são variáveis. No estado gasoso, a forma é a forma do recipiente e o volume ocupado por essas partículas no estado gasoso também passa a ser todo o volume do nosso recipiente. Bom, no estado sólido, as moléculazinhas estão unidas e organizadas. Esse alto grau de organização do estado sólido é o que confere para ele uma excepcional estabilidade. Então, lá no estado sólido, as moléculazinhas estarão unidas e organizadas, tá bom? Esse alto grau de organização do estado sólido é o que vai conferir a ele uma excepcional estabilidade. Então, vamos lá. No estado sólido, as moléculazinhas estão unidas e organizadas. Beleza? Já no estado líquido, essas moléculazinhas estão parcialmente unidas, mas também, por outro lado, estão desorganizadas. Então, quer dizer o que isso? Que elas estão parcialmente unidas, mas já estão desorganizadas. Diferentemente do estado gasoso, que as partículazinhas estão completamente separadas. Eu digo que elas estão desunidas, ou seja, separadas, e desorganizadas. Na química, a gente conhece o conceito de que quanto menor a energia de um determinado corpo, ou de uma determinada substância, ou de um determinado átomo, maior a sua estabilidade. E essa estabilidade, ela normalmente é provocada pelo alto grau de organização. Como o estado sólido é altamente organizado, eu digo que o estado sólido tem menor energia. E como ele tem menor energia, portanto, ele tem maior estabilidade. Já no estado gasoso, como ele é completamente desorganizado, a energia é máxima. E como tem muita energia, a estabilidade, portanto, é muito baixa. Ok? Então, vou falar de novo. No estado sólido eu tenho pouca energia, então a estabilidade é máxima.
Mas no estado gasoso, por outro lado, a energia é máxima e a estabilidade é mínima, tá? Como tem muita energia, tem pouquíssima estabilidade. Ah, e Lucas, como é que é a energia e a estabilidade no líquido? Energia e estabilidade no líquido são intermediárias, tá? A energia e a estabilidade no líquido são intermediárias às situações do sólido e do gasoso, ok? Mais um último conceito. Bom, no estado sólido, as moléculazinhas basicamente têm movimento vibracional. Então, ó, elas só estão vibrando. Elas estão apenas vibrando, tá? Ó, elas estão apenas vibrando. No estado sólido, o movimento, então, é apenas vibracional. Já no estado líquido, as partículazinhas têm normalmente movimento vibracional, rotacional e translacional. Então quer dizer que as partículazinhas, além delas vibrarem, elas também rotacionam em torno do seu próprio eixo e translacionam em relação umas às outras. Então elas têm os 3 tipos de movimento. No estado gasoso, a mesma coisa acontece, só que esses movimentos são muito mais exacerbados. Então elas vão ter também movimentos vibracional, rotacional e translacional. Eu quero que você já observe aqui para mim que, como o estado sólido tem menor energia, então a energia vai crescer aqui para a direita. À medida que eu ando para a direita aqui, a minha energia está aumentando. Então o sólido tem menor energia, o líquido tem mais energia e o gasoso tem muito mais energia. Ok?